da lição número 10, que tem por título O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. Mais especificamente, nós vamos estudar sobre algumas heresias, algumas falsas doutrinas. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando sobre falsas doutrinas, sobre heresias nesse trimestre. E hoje nós vamos ver uma falsa heresia, como os irmãos na verdadeira. Uma falsa doutrina, ou seja, uma heresia, que fala sobre a hereditariedade, ou fala contra a hereditariedade do pecado. Pela palavra de Deus, nós cremos que o pecado ele entrou no mundo, ele entrou na humanidade através da tentação de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, e a partir daí a Bíblia nos mostra, mais especificamente o apóstolo Paulo deixa isso bem claro para nós, lá em Romanos, capítulo 5, de que a partir daí, então, todo ser humano ele já nasce em pecado, ou seja, o ser humano ele herdou o pecado lá de Adão. E existe uma heresia, mais uma vez, começou lá no século IV, mas hoje nós temos alguns grupos que ainda pregam essa heresia, talvez não com o mesmo nome, mas com a mesma ideia, de que isso na verdade não aconteceu, ou seja, que o que Adão fez, o que Eva cometeu, o pecado do Éden é o pecado do Éden, o pecado de Adão é o pecado de Adão, e que nós nascemos sem pecado. No entanto, nós podemos vir a pecar, mas que nós nascemos sem pecado. O que contradiz diretamente a Bíblia de diversas formas. Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. O nosso texto base se encontra em Gênesis capítulo 3 e Romanos capítulo 5. Então, eu queria pedir para os irmãos que abrissem primeiro em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler os versos 1, 6 e 7. E depois nós vamos pular para Romanos capítulo 5. Do verso 12 ao verso 14. Por que esse pulo tão grande? Porque em Gênesis capítulo 3 nós temos o anúncio de um fato, e em Romanos capítulo 5 nós temos o apóstolo Paulo explicando esse fato. Ou seja, que fato é esse? A hereditariedade do pecado. Então, Gênesis capítulo 3, do versos 1, 6 e 7, Romanos capítulo 5, versos 12, 13 e 14. Todos acharam? Amém. Amém? Amém. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Versos 6 e 7. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Agora vamos para Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 e 14. Romanos capítulo 5, 12, 13 e 14. Amém? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, como eu disse, em Gênesis nós temos o fato. Que fato foi esse? O pecado de Adão e Eva, que nós conhecemos, que nós entendemos com o pecado original. Ou seja, tudo estava, e a gente vai devagar um pouco sobre isso, mas de maneira bem sucinta, tudo estava bom, maravilhoso, perfeito, e aí acontece um fato, e com esse fato entra o pecado no mundo. Ou seja, até aquele momento não existia pecado no mundo. A gente vai falar sobre isso também, mas a princípio guardem isso. Até aquele momento, até Gênesis capítulo 3, não existia pecado no mundo, tá?
A partir desse fato, então, o pecado agora ele passa a existir no mundo. E aí, por conta disso, toda a raça humana agora está destinada, ou ela está, herda essa natureza pecaminosa que começou com o ato de Gênesis capítulo 3. E aí em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo ele explica melhor o que isso acontece, e aí a gente vai ler mais alguns outros versículos do capítulo 5, mas eu recomendo que se você tiver, não se você tiver curiosidade sobre o assunto, mas como um cristão, eu recomendo você a ler, meditar sobre Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele explica melhor as consequências desse pecado original. O que resultou no pecado, qual foi a consequência do pecado de Adão e Eva. Bom, como eu disse, o objetivo da lição de hoje é apresentarmos, não só apresentar a falsa doutrina, não só apresentar a heresia, mas apresentar vazamentos bíblicos que combatem a essa heresia, a essa falsa doutrina acerca da não hereditariedade do pecado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como eu disse, algumas, lá no século IV depois de Cristo, integrantes da igreja começaram a difundir a ideia, começaram a ensinar que o pecado, ele afetou somente Adão, naquele momento. Então, Adão e Eva pecaram, e porque eles pecaram, eles receberam a sua consequência. Foram expulsos do jardim e tudo mais. Só que, a partir desse momento, as pessoas que nasceram, ou seja, os filhos de Adão e Eva, os netos, bisnetos, tataranetos, enfim, toda a raça humana, ela não herdou o pecado de Adão. Então, quando nós nascemos sem pecado. Uma criança que acaba de nascer, ela nasce sem pecado, ela não nasce com uma natureza pecaminosa, ela nasce perfeita. Só que ao longo do seu crescimento, ao longo do seu desenvolvimento, aí sim ela comete um pecado. E isso vai de encontro à Bíblia. Mas, Diego, a gente não falou várias vezes que uma criança nasce sem pecado? Ela pode nascer sem a culpa do pecado, não sem pecado. Vamos entender? De acordo com a Bíblia, e a Bíblia, mais uma vez, ela fala isso em diversos momentos, em diversas passagens, existem diversas passagens que apontam para esse fato. A Bíblia nos diz que depois de Adão e Eva, toda a natureza humana, todo o gênero humano foi corrompido. Ou seja, a partir de Adão e Eva, todas as pessoas que nasceram, elas já nasceram em pecado. O salmista Davi, ele fala, em pecado eu fui formado. Ou seja, no ventre, aquela criança, ela já tem pecado. Porque o gênero dela, a natureza dela é pecaminosa. Para a gente ter uma ideia de como que funciona, para a gente comparar, mas como que a natureza pecaminosa, a natureza humana, ela já é pecaminosa mesmo sendo um feto, uma criança, um embrião. Bom, se a gente pegar alguns tipos de animais, por exemplo, se você pegar um leão, não que eu tenha um leão de estimação em casa, mas já vimos alguns vídeos, né, de Discovery Channel e tudo mais. Você pegar um leão e você pegar um leão e cuidar desse leão como se fosse um pet, né? Existem vídeos, existem até filmes sobre isso, de pessoas que, por algum momento, em algum momento, por algum motivo, pegaram um leão e criaram eles como se fosse um pet. E você pega, por exemplo, uma pessoa que criou um coelho como um pet. É natural que, embora ambos os animais, o coelho e o leão, tenham tido criações semelhantes, tenham sido criados da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado e tudo mais, é natural que um leão ele seja mais violento, entre aspas, ou ele tenha uma atitude mais energética do que um coelho, porque ele é um leão. Então vamos, né, de maneira bem esdrúxula, se um coelho faz carinho assim, um leão ele vai fazer carinho assim. É um carinho também, mas o leão, por ele ser maior, por ele ser mais pesado, por ele ter uma natureza diferente da natureza do coelho, embora ele tenha sido criado da mesma forma que o coelho, mas a natureza dele é assim. Então você não pode esperar que um leão te abrace e te beije.
O cachorro tem uma natureza diferente, enfim, os animais são naturalmente diferentes. Quando a gente fala da natureza pecaminosa do ser humano, que o ser humano ele já nasce em pecado, é óbvio que a gente não está falando que um embrião ele cometeu o pecado dentro da barriga da mãe. Mas quando a gente diz que ele já tem pecado, é porque ele já tem uma natureza pecaminosa. Isso significa que na primeira oportunidade de cometer um pecado, ele vai cometer um pecado. É igual você pegar um animal silvestre. Você pega um animal silvestre, você pega um animal que a natureza dele é campo, não é ser domesticado, e você cria ele de forma domesticada. Na primeira oportunidade que esse animal tiver para se comportar de uma forma violenta, agressiva, é natural que ele se comporte. Ele pode até não se comportar assim naquele momento, mas é natural que ele se comporte. Então você pega, de novo, o exemplo do leão. Você pega um leão, você cria o leão como se fosse um pet, com todo carinho, cuidado e amor. Mas se esse leão, se ele tiver com fome, se ele tiver acuado, se ele tiver numa situação de perigo, ele vai se comportar como um leão. Mas por que se ele foi criado como um pet? Porque ele é um leão. Ele não é um gato, ele não é um cachorro, ele não é um animal doméstico. Ele é um leão. Então, o ser humano, um feto, um embrião, apesar dele ter a natureza pecaminosa, apesar de a gente dizer que ele já tem pecado, ele não tem a culpa do pecado. E aí a gente precisa entender a diferença entre natureza e culpa. O que é uma natureza pecaminosa? É o que faz parte dele. Ou seja, faz parte do ser humano o pecado. Por que o seu pecado faz parte do ser humano? Da natureza humana? Porque Adão pecou. Essa é a hereditariedade do pecado. Mas um embrião, um feto, uma criança de 1, 2, 3, 4, até uma certa idade, que nós não podemos, nós não temos nada que seja determinístico, ou seja, não temos como dizer, a partir dessa idade, a criança já tem consciência do seu pecado. Não tem como fazer isso. Mas o que nós entendemos pela Bíblia, pela psicologia, pedagogia, enfim, pela ciência, é que até uma determinada idade, essa criança, essa pessoa, esse ser humano, ele não tem a culpa do pecado, mas ele tem o pecado. Existe uma diferença entre ter o pecado e ter a culpa do pecado. Ter o pecado faz parte da natureza humana, quem nós somos, certo? Daí a hereditariedade do pecado. E a culpa do pecado? A culpa do pecado vem através da consciência do pecado. Ou seja, eu sei que o que eu fiz é pecado, por isso eu sou culpado. A culpa do pecado, a hereditariedade do pecado tem a ver com o pecado de Adão. Porque Adão pecou, toda a raça humana agora herdou esse pecado. E ela já é formada em pecado, ela já nasce com o pecado. A culpa do pecado tem a ver com a justiça divina. Porque Deus seria injusto se ele imputasse sobre uma criança de 2 anos de idade a culpa do pecado. Mesmo ela tendo pecado, ela não tem a culpa do pecado. Porque ela tem 2 anos, ela não sabe o que está acontecendo. Então quem não conhece a Deus não tem culpa. Hã? Então não tem pecado. Quem não conhece a Deus não tem pecado. Não, pecado tem. Não, ele tem o pecado, mas Isso. ele não tem a culpa. Depende. Quantos anos que tem? Vamos supor que ele não conhece a Deus, ele não sabe. 50 anos de idade. Vive lá isolado. Aham. Ninguém nunca falou de Deus. Aham. Se 50 anos de ninguém idade. nunca- Eu preciso saber qual a idade. Qual a vamos idade? supor 50 anos. 50 anos de idade, nunca ouviu falar de Deus. Ele tem o pecado e tem a culpa. Não, se ele não conhece. como Não, mas o será? pecado não tem a ver com conhecer a Deus. O pecado não tem a ver com conhecer a Deus. Não, O mas pecado você tem a acabou de falar ver com ser algo que Deus não compactua. Sim, certo? Sim. Veja bem, vou dar um exemplo. O termo original pecado significa errar o alvo, certo? Errar o alvo. Então, vamos trocar a palavra pecado por um alvo. Aqui, essa nuvem aqui, ela é um alvo. Imagina que isso aqui é um alvo, certo? Pecado é errar o alvo. Então, aqui nós temos um pecado. Nós temos o alvo. Qualquer um que errar o alvo cometeu um pecado, tá? Aí aqui, nós aqui, todo domingo nós viemos para cá, cada um recebe um arco, uma flecha, um dardo, o objeto que você quiser, um machado. E todos nós passamos aqui 4 horas, todo domingo, alguns 2 horas na quarta-feira, 2 horas na sexta, treinando.
Você fica lá naquela parede e você taca a flecha, o objeto aqui, certo? E aí, talvez, quando você começou, você acertava a televisão, caixa de som, mas a partir de um certo momento, você, de tanto treinar, você consegue acertar o alvo. Uns acertam bem no meio, outros, mas acerta o alvo. Tudo bem? Aí chega uma pessoa de fora, que nunca treinou. Ela chegou e falou, eu quero treinar isso aí também, eu quero acertar isso aí também. Ela pega esse objeto, a flecha, o dardo, o machado, seja lá o que for, vai para o final da sala e tenta acertar. E aí ela acertou aqui. Ela errou a nuvem, acertou fora, acertou a caixa de som. Essa pessoa cometeu pecado? Não, então não sabe. Não, mas o alvo não estava aqui? Sim, mas ela não tem experiência. Mas ela não tem experiência. Mas ela errou, não errou? Errou. O fato de você acertar ou errar não tem a ver com a sua experiência. Não? Certo e errado tem a ver com a experiência? Por exemplo, eu tenho um copo d'água. Vou beber um copo d'água. Acertei beber um copo d'água? Acertei. Agora, uma criança de 1 ano e meio de idade, se ela pegar um copo d'água e for beber, quais são as chances dela errar a forma de beber e derramar nela mesma? São altas, porque ela não tem experiência. Mas o fato dela não ter experiência não significa que ela não cometeu erro. Sim. Porque certo e errado é absoluto. Vamos lá. Do ponto de vista bíblico, certo e errado é absoluto. Não existe meio certo ou meio errado. O que é certo, o que é errado. Do ponto de vista bíblico, não estou falando do mundo, estou falando de Bíblia. Do ponto de vista bíblico, o que é certo, o que é errado. Independente dos anos de experiência que você tem. Essa é uma das grandes diferenças entre a Bíblia e o mundo. Porque o mundo ele vai te dizer, olha, é certo se você tiver 10 anos de experiência. Mas a pessoa que acabou de entrar, lançou a flecha e acertou a caixa de som, ela errou o alvo. Errou o alvo, mas ela não tem experiência. Por isso que ela errou o alvo. O mundo faz isso. O mundo ensina assim. Essa é a visão do mundo. Talvez não do mundo ao longo da sua história, mas do mundo moderno, pelo menos, essa é a visão do mundo. Mas na Bíblia, não interessa se você tem experiência ou não. Você errou o alvo. Entende? Então, cometer o pecado, você comete o pecado. Independente da sua idade. Sim, certo? Agora, perante a justiça divina, você pode ser culpado ou não do erro que você cometeu. Sim, mas se eu sou inocente, se eu não sei, se eu não tenho conhecimento, como que eu vou? Então, lembra lá no Jardim do Éden, quando a Bíblia diz, lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem de acordo com a sua imagem e semelhança? Sim. Nessa imagem e semelhança entra a moral divina. Ou seja, Deus, quando ele criou o homem, a gente está falando de criou, não de formou, existe uma diferença. Primeiro Deus cria o homem, depois Deus forma o homem. Quando Deus cria o homem, e aí obviamente está falando tanto homem quanto mulher, o gênero humano, Deus colocou no gênero humano parte da sua moral. Ou seja, o homem, naturalmente, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ou pelo menos deveria saber. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Tá? Só que, e aí o apóstolo Paulo nos fala isso em Romanos capítulo 5, ao longo da sua história, sob o efeito do pecado, essa moral divina, ela vai se distorcendo cada vez mais. Então a gente pode dizer que Adão ele foi criado com 100% da porção da moral divina de Deus. Mas aí quando chegou Noé, a humanidade já tinha perdido alguns por cento. Efeito do pecado. Certo? E aí depois quando chegou Isaías, a humanidade já perdeu mais alguns por cento. Por causa do pecado. O efeito do pecado ele vem acumulando. E isso faz com que as pessoas percam, o gênero humano perca, dentre outras coisas, não só o gênero humano, mas toda a criação divina, dentre outras coisas, a moral de Deus. E aí isso faz com que a moral de Deus ela vem sendo deturpada, manchada, estragada. Não a moral de Deus ser estragada, mas o reflexo dela no homem estragado.
E aí faz com que o homem agora não consiga mais ter o julgamento do que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Por isso que a partir de uma certa idade, nós temos culpa. Mas com 1 ano de idade, uma criança de 1 ano, ela não pode ter culpa do pecado. Porque ela não sabe nem o que ela está fazendo. O que ela faz é mais instintivo do que é proposital. Você pega uma criança, por exemplo, que nem acontece muito, né? Ah, a criança com 6 meses, está chorando, é mãe. Não, né? 6 meses. Há 6 meses atrás ela estava quentinha dentro do útero da mãe, escutando batimento cardíaco. Agora ela sai na rua e ela escuta buzina, ela escuta barulho. Mas e uma criança especial? Então, e uma criança especial? Não sei. Não sou Deus para dizer. Que aí somente Deus pode dizer, não, até aqui é inocente, a partir daqui é culpa. Por isso que a Bíblia diz para a gente não julgar. Então, assim, uma criança especial, ela pode não ter culpa? Pode. Mas ela também pode ter culpa, não sei. Eu não conheço o coração dela para saber. O que eu posso dizer com certeza é que uma criança de 6 meses de idade, de 1 ano, de 2 anos, ela não tem culpa. Mas por quê? Porque eu observo os comportamentos e a ciência me mostra que essa criança de 2 anos de idade, ela não tem consciência do que ela faz, dos seus atos. Ela está começando a descobrir. Algumas coisas ela sabe, outras coisas ela não sabe, mas de uma maneira geral, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Então ela não pode ter culpa. Ah, mas pode ser que daqui a 10 anos uma criança de 2... O mundo mude, né? Minha avó falava isso, que criança nascia careca, sem cabelo, sem dente, com olho fechado. Agora a criança já nasce, né, falando 3 idiomas. Pode ser então que daqui a 15 anos uma criança de 2 anos tenha consciência? Pode. A Bíblia não estipula isso. Veja bem, a Bíblia não diz que uma criança de 1 ano não tem culpa do pecado. A Bíblia não diz isso. Isso é o que nós falamos, baseado na Bíblia e na ciência. Tá? Então uma criança especial, não sei, pode ser que ela seja inocente. Pode ser, eu não sei. Não sei. Não sei. Não tem, ninguém pode responder essa pergunta. O que nós podemos responder é, o ser humano, de acordo com a Bíblia, Gênesis, Romanos e outras passagens, de acordo com a Bíblia, o ser humano, ele já nasce em pecado. A partir de uma certa idade, a partir de um momento, ele já tem culpa do pecado. E quando você tem culpa de algo, você recebe a pena, a consequência, você responde pela culpa que você tem. Quem levantou a mão foi a Kátia e a Janaína, né? Quem levantou primeiro? Eu acho que eu também perdi a Janaína. Não, é que senão Jesus não teria falado ide por todo mundo e pregar o Evangelho A toda criatura. Porque Exatamente. se as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, né, então não teria necessidade de pregar a essas pessoas. Exatamente. Né? Mas vai que não chega até elas. Então, Vamos supor que... mas olha não só. vai ter. Mas olha só, é um pensamento, de uma certa maneira, tá bom? É um pensamento egoísta do ser humano achar que Deus precisa dele para falar de si mesmo. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é um mandamento, mas não é uma necessidade. Explico a necessidade. Mas o homem precisa. Não, olha só. É um mandamento. Deus mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que aí, nós seres humanos, entendemos nós cristãos, entendemos esse mandamento e achamos que Deus precisa que eu vá. Mas Deus não precisa que eu vá. Ele quer que eu vá, mas Ele não precisa que eu vá. Se Deus quiser, ou não se Deus quiser, porque Deus quer que todos cheguem ao seu conhecimento, mas Deus ele também tem outros meios de se apresentar a outras pessoas sem ser através da pregação do Evangelho. Tá? Então, já vou dar uma coisa. Então, por exemplo, mas como que uma pessoa que vive no Alasca, isolado da humanidade, tem uma tribo, não sei o nome, não lembro, que vive isolada numa ilha que nunca conheceu um homem branco. Então essas pessoas dessa tribo, elas estão destinadas a morrerem sem Deus? Não. Por quê? Mas o homem branco nunca chegou lá, mas ninguém nunca vai lá pregar o evangelho para... Mas Jesus não era branco, né? Começa aí. Mas ninguém nunca foi lá pregar o evangelho para eles. Devagarzinho. Tem isso também, né? Não vamos esquecer, mas ninguém nunca vai lá pregar o evangelho para eles, então como que eles vão conhecer a Deus? Só você olhar para a criação. Olhar para a criação não te faz, pelo menos, questionar de que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Se não faz, deveria. Talvez, por conta ou talvez não, mas a gente pode afirmar que, como consequência da ação do pecado,
no gênero humano faz com que hoje as pessoas sejam incapazes de olhar para a criação e falar assim, caramba, existe um Deus. Coisa que há anos atrás acontecia. Então é um pensamento egoísta do ser humano, muitas das vezes, da igreja, achar que Deus precisa da igreja para pregar o evangelho. Não, ele quer que a igreja faça isso. Mas Deus, acima de tudo, continua sendo Deus. Então, se Deus quiser se revelar para um homem numa sarça ardente para entregar uma missão, ele vai fazer, como ele já fez com Moisés, por exemplo. Como ele já fez com vários outros personagens da Bíblia. Onde Deus se revela pessoalmente e fala, olha, eu sou Deus. Prazer. Você agora me conhece. E a gente não precisa ir muito longe, nós temos testemunhos aqui na igreja. De pessoas que não tinham nenhum contato com o evangelho. Mas que um dia falou, não, deve existir um Deus. Dobrou o joelho e falou, Deus, isso existe? E Deus falou, sim, existe, prazer, sou Deus. Diga. Vamos jogar isso tudo na Bíblia? Romanos capítulo 2, versículos 11 a 16. Aí eu acho que vai responder a pergunta da nossa irmã Letícia e também tudo que você está explicando aí. Romanos 2, do 11 ao 16. Diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, aí está falando na situação que a nossa irmã levantou, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, assim, vamos lá. A natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa a gente herdou da mesma forma que um filho herda do pai e da mãe o biotipo, a genética. Então, a partir do momento em que a carne, né, Adão e Eva, pereceu, que Deus condenou, tudo que foi gerado a partir deles, sendo matriz, já nasceu com aquela genética. Então, assim, passou a natureza pecaminosa. Tá? Então, todos nascem com a natureza pecaminosa. É igual, por exemplo, nas fazendas, quando querem misturar as raças dos bois, eles pegam, precisa que nasça uma malhada, aí pega um branco, um escuro e faz uma inseminação artificial e aí nasce lá um bezerro malhado. Aí a partir dali começa a ter vários bezerros malhados. Então a natureza pecaminosa passou assim a todos. Agora esse homem, né, essa tribo que está lá longe, ninguém foi lá pregar o evangelho para ele, ninguém falou para ele da lei. Tá? Só que eles praticam aquilo que, olha, segundo o coração deles, é certo, porque ninguém mostrou isso para eles. Aí Paulo está falando assim, olha, Deus vai julgar eles sem lei. Ou seja, se ninguém pregou para eles a palavra do jeito que a gente prega para todo mundo e que você tem acesso à lei, então Deus é justo de falar para eles assim, olha, vocês não chegaram a esse conhecimento. Eu não posso imputar a vocês essa culpa se ninguém nunca revelou para vocês essa culpa. Tá? Porém, a Bíblia também diz que Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado aos 4 cantos da terra. Então, assim, uma coisa justifica, mas ao mesmo tempo a Bíblia já fala assim, olha, Jesus vai voltar quando todos tiverem noção, já tiverem ouvido falar dele. Mas se ele morrer Essa é a pergunta. Mas o quê? antes? Se a pessoa morrer antes? Vai ser julgado do jeito que morreu. Aí você me respondeu. Entendeu? Porque se Então, não mas não é eu ignorância. sei. Veja bem, a Bíblia também diz Exato. que a criação prova a existência de Deus. A criação, ela prova a existência de Deus. Ninguém precisa explicitamente ouvir Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para crer que existe um Deus. Mas Não é outro meio de salvação, mas é outro meio de testemunhar a existência de um É a Deus. justiça de Deus. Entende? eu acho assim, eu gostei da reflexão do irmão, realmente
eu acho que temos que colocar o ponto, não é eles, mas é individual, né? Deus fala com cada um. Você pode estar dentro de um grupo, mas dentro do mesmo grupo tem pessoas que são boas e são más, né? Você vê... eu estava pensando no grupo dos indígenas no Brasil, né? Aqueles grupos que estão bem longe lá, que não tem nenhum contato, mas dentro daquele você vai ter sempre um que é bom e um que é mau, um que sai matando todo mundo, um que tem um coração bom. Deus trabalha com pessoas individuais, né? E dentro da justiça divina, mesmo que eles nunca tenham ouvido a pregação do Evangelho, Deus tem uma forma de se revelar para aquelas pessoas. E eles Agora, têm eu uma acho forma... que o desafiador, cada vez mais, principalmente onde nós vivemos uma cidade onde existem vários deuses, essa história de crer em Deus, eu vejo que todo mundo fala que crê em Deus. Minha amiga, ela é muçulmana, o outro é budista, o outro é hinduísta. No fundo, todos creem em Deus, mas crer em Cristo é o que faz a diferença. Sim. Podemos avançar? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, então a gente falou sobre hereditariedade do pecado e culpa. Vamos dar um passo atrás para a gente entender como surgiu o pecado. Então quer dizer que eu herdei o pecado, mas de onde que veio esse pecado? Né? Meu pai morreu, herdei 2 milhões de reais. Mas de onde que veio esse dinheiro? Por que eu herdei esse dinheiro? O que meu pai fez para ganhar esse dinheiro? Então, herdamos o pecado. Mas de onde que veio o pecado? Onde surgiu o pecado? Quem criou o pecado? Uma das perguntas que tem muito se feito nos últimos dias que eu falo não na última semana, mas né, no mundo atual, muita gente fala, mas quem criou o pecado? Então Deus criou o pecado? Eu já ouvi muito ateísta, já ouvi muita gente questionando isso. Então vamos destrinchar esse problema. Vamos lá para Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, que Adão e Eva tinham recebido uma ordem expressa de Deus, ou seja, Deus falou, olha, você pode comer de tudo, menos o fruto dessa árvore. E aí chega um determinado momento em que uma serpente, representada por Satanás, ele chega para Eva e fala assim, olha, veja bem, não é bem assim, ele conta uma outra história, ele apresenta uma outra narrativa, e aí a partir daí, Adão e Eva então comem o fruto, porque eles comem o fruto, eles desobedecem uma ordem expressa de Deus, e por conta disso a Bíblia nos diz que eles cometem um pecado. E aí a primeira pergunta que muitas pessoas fazem é, mas da onde veio o pecado? Quem criou o pecado? Aonde surgiu o pecado? Bom, se você se lembra, no início da aula eu falei que em Adão e Eva, no Jardim do Éden, foi onde surgiu o pecado no mundo. Vocês lembram que eu falei isso no início da aula? E eu grifei bem, no mundo. Por quê? Porque o pecado, ele já existia antes de Adão e Eva. Mas no mundo, ele entrou através de Adão e Eva. Mas antes de Adão e Eva, ou seja, Gênesis capítulo 1 e 2, já existia pecado. Só que esse pecado não estava no mundo. Então a gente já elimina, a gente já passa para uma outra fase. A primeira fase é, o pecado foi gerado no mundo, o pecado foi gerado no Éden. Não, o pecado não foi gerado no Éden, ou seja, o pecado não começou no Éden. Ele começou antes do Éden. Ele apenas entrou no mundo no Éden. Tudo bem até aí? Então se o pecado não surgiu no Éden, aonde o pecado surgiu? Vamos lá para Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E aí a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, tá bom? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. De quem que está falando aqui?
Que serpente é essa? Está escrito aqui chamado diabo Satanás. Isso, mas essa serpente aqui, chamado diabo Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Mas aí a antiga serpente, essa antiga serpente está fazendo referência a quem? Serpente do Éden? A serpente do Éden. Então, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nos diz que o diabo, o Satanás, ele é a serpente do Éden, é a mesma pessoa, tá? A gente está apenas identificando os personagens. Mateus capítulo 12, versículo 24. Mateus capítulo 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então a gente vê aqui que os fariseus, quando Jesus expulsava demônios, os fariseus achavam que Jesus expulsava os demônios não pelo nome de Deus, mas não por ser Deus, mas por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Então a gente vê que os demônios têm um príncipe, tá? Beelzebu. Vamos para Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então a gente tem Satanás, o príncipe lá do Apocalipse e tal. A gente tem Beelzebu de Mateus capítulo 12, versículo 24. E aí aqui em Mateus capítulo 25, 41, Jesus diz que aqueles que forem condenados serão lançados no fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Quando a gente analisa essa frase, a gente entende que existe um chefe, né? Existe um responsável e existe os subalternos. Nós temos o responsável, o diabo, Satanás, Lúcifer, a serpente do Éden, e nós temos os seus anjos, os outros demônios, né? Os serviçais. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 15. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, corbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. De quem a Bíblia Ezequiel está falando aqui? Do demônio. Satanás. De Satanás. De Satanás. De Satanás. Né? Porque do demônio não é uma não deixa de ser, mas podem ter outros. Aqui a Bíblia está falando de Satanás. A Bíblia está falando do diabo. A Bíblia está falando da serpente. Então aqui nós vemos que Satanás ele era um anjo, né? Ele foi criado por Deus, foi criado em formosura, foi criado em importância, né? Estava junto com Deus, no Monte Santo de Deus habitava, como a gente acabou de ler, até o dia em que se achou iniquidade nele. Até o dia em que se achou pecado nele. Então nós vemos que o pecado ele entrou no mundo, no Éden, mas ele já existia antes do Éden. E aí a pergunta é, mas quem criou o pecado? Satanás. Mas como que Satanás pode ter criado o pecado? Nasceu no coração dele o pecado. De querer ser igual a Deus. Fala. A impressão que eu tenho agora, eu nunca tinha parado para pensar, é que existe uma história que a gente só sabe pedaços da história, né? Como assim? Como a história de Satanás, como foi no Éden, lá em cima, antes da briga, quando ele foi expulso e tudo mais. Não é muito, não existe um livro assim que se relata a história como foi do começo ao fim, mas é aos poucos, assim, um livro solta aqui, outro solta aqui.
mas a gente não sabe. Então a gente lê um pouco no Apocalipse, mas como foi exatamente esse processo, de como ele era? isso- Essa história não se conta do começo ao fim. A gente sabe pedaços da história. Então, isso é porque o objetivo da Bíblia não é contar a história, mas sim mostrar o caminho. Em alguns momentos, em forma de história. Mas a Bíblia, ela não é um livro de história. A Bíblia ela não conta a história da humanidade. A Bíblia ela não conta a história de Deus, a história de Jesus. Não. A Bíblia, ela é um manual de regra, fé e prática do cristão e ela mostra o caminho de volta a Deus. Para mostrar esse caminho de volta a Deus, às vezes ela conta algumas histórias. Às vezes ela conta histórias completas e às vezes ela conta partes da história que são importantes para mostrar o caminho. Então, por exemplo, é como se falasse assim: quero sair de Berlim e ir até Munique. Aí você joga no GPS. Aí o GPS vai falar assim: olha, pega a A9. Não faço ideia se chega lá. Chega? Chega. Pega a A9. Mas o GPS não me conta a história do A9. A A9 foi construída em 1000 não sei o que lá, por fulano de tal, idealizada para que se tivesse. Não. Ele só fala, pega a A9. Para pegar a A9, ele fala, olha, vai por aqui, por ali, não sei o que, papapá, tantos quilômetros, você chega na A9. Mas ele não me conta a história da A9. Porque não é relevante para mim saber a história da A9. Agora, talvez seja relevante para mim saber a história da rodoviária, da estrutura rodoviária da Alemanha, por exemplo. Por que a Alemanha é tão... Como é que é o nome que dá? Esqueci o nome, mas tem um nome que se dá. Por que a Alemanha tem tanta rodovia? Se a gente for olhar a história da Alemanha, a gente vai entender por que a Alemanha tem tanta rodovia. E como que a Alemanha se destaca, pelo menos na Europa, ela se destaca pelas suas rodovias, pela sua... Não é fluxo rodoviário, tem um outro nome, esqueci. Mas ela se destaca nos outros países. Por exemplo, Itália, França, enfim, Portugal, outros países que, apesar de... Porque Adolf Hitler criou a rodovia na Alemanha para ganhar a guerra, para chegar rapidinho nos outros países. Então ela precisou, né, criar rodovias e isso, a sociedade colhe o fruto disso até hoje. Mas, de novo, a Bíblia, ela não tem como objetivo contar a história. Ela tem como objetivo mostrar o caminho para Deus. E aí, na sua onisciência, na sua sabedoria, nos momentos em que, para isso, Deus precisava contar uma história, ele conta. No que diz respeito a Satanás, a gente não precisa saber a história de Satanás. A gente precisa saber pedaços da história. O mais importante é, hoje, quando nós... Hoje o mundo, ele tenta, ele passa uma mensagem, e faz sentido o mundo passar essa mensagem muitas das vezes, de que se você só conhece partes da história, você não conhece a história verdadeira, a história real. Então o mundo hoje, o pensamento hoje, caminha nessa direção. De que para eu conhecer realmente a verdade, eu preciso saber a história completa. Né? Você tem que saber as duas partes. Tem que saber as duas partes. É igual, tipo, se uma pessoa briga e aí Chama os ela te dois conta, e me conta a história completa, isso. né? Aí você vai... Pois é, embora eu costumo dizer que toda história tem dois lados e uma verdade, né? Mas enfim, o mundo hoje ele caminha numa direção onde que para você saber a história real, você precisa saber a história completa e não partes dela. E aí isso, mais uma vez, o mundo entra em contradição com a Bíblia. Por quê? Porque em alguns momentos a Bíblia não te dá a história completa. E aí as pessoas são levadas a crer de que se a Bíblia só dá parte da história, então talvez a Bíblia esteja mentindo. Ou talvez a Bíblia não esteja te mostrando a história real. Então muitas pessoas elas se pegam nesse pensamento de que, mas por que então que Deus escondeu parte da história? Primeiro, Deus não é que Deus escondeu. É que Deus deixou o que é relevante, o que é necessário, o que é preciso. Segundo, então como que eu sei que essas partes da história elas são verdades e não são mentiras? A própria Bíblia se explica a si mesma. O fato de nós não encontrarmos incoerências na Bíblia, e aí quando a gente fala da Bíblia, a gente está falando de 66 livros,
que foram escritos em épocas completamente diferentes, por pessoas completamente diferentes, e se você fizer um experimento social nos mesmos moldes do processo de escrita da Bíblia, você vai encontrar diversas incoerências. A própria Bíblia nos mostra de que, apesar de em vários momentos a Bíblia dar pedaços e não a história completa, ela não fala uma mentira, mas ela fala uma verdade. Porque esses pedaços, embora sejam pedaços, a todo momento eles se complementam e se encaixam. Então a gente vê, por exemplo, João corroborando contando um pedaço da história e corroborando o que Ezequiel escreveu. Que relata um pedaço e corrobora o que Moisés escreveu. Completamente anos, centenas de anos de espaço entre um e outro. E mesmo com pedaços, elas se completam e se corroboram. Coisa que no mundo é impossível de acontecer. Se a gente pegar uma pessoa que escreveu no século II, um pedaço da história que a pessoa escreveu no século II, aí pega mais um pedaço da história que a pessoa escreveu no século XIII, e pega mais um pedaço de uma história que a pessoa escreveu no século XXI e colocar lá juntas, elas vão falar coisas completamente diferentes. Um vai falar que o balão era azul, o outro que o balão era vermelho, o outro que o balão era verde. Não é uma coisa com a outra. Entende? Se a gente pegar isso e trouxer isso para a Bíblia, um fala que o balão era vermelho, o outro fala que o balão era vermelho vivo e o outro fala que o balão era vermelho sangue. Os três são vermelhos. Ah, mas um disse que era vermelho vivo, o outro disse que era vermelho sangue. Sim, porque a percepção de cor é diferente para cada um de nós. Para mim isso é branco. Alguém vai chegar falando, isso é branco gelo. Eu estou falando, isso aqui é branco neve. Mas tudo é branco. Então não é que está errado, mas sim porque a percepção é diferente. É o que acontece com os 4 evangelhos, por exemplo. Tudo bem? Então a gente chega aqui à conclusão de que o pecado, ele já existia antes do Éden. Então o pecado nasceu aonde? Ele foi criado por Deus? Não. Ele nasceu no coração de Satanás. Mas como que o pecado nasceu no coração de Satanás? Porque se Deus é onisciente, se Deus sabe de todas as coisas, então Deus, quando criou Satanás, ele sabia que Satanás ia se rebelar. Por que ele deixou Satanás se rebelar então? Porque ele é Deus. Ele não é tirano. Porque ele é Deus. Ele não é ditador. Se Deus fosse um Deus, se Deus fosse ditador, tirano, ele tiraria de Satanás o livre-arbítrio. E falaria assim, olha só, não vai ser do jeito que você quer, do jeito que eu quero. Se Deus fosse tirano, se Deus fosse ditador, se Deus fosse alguém que, olha só, é a minha vontade, ele não colocaria em nós o livre-arbítrio. Ele falaria, Maria, você vai me servir. Ah, mas hoje eu estou com preguiça. Mas você vai. Não estou te perguntando se você quer. Mas porque Deus, ainda que ele seja onisciente, soberano, ele ainda é, vamos dizer assim, justo, benevolente. Quando ele criou o Satanás, ele deixou em Satanás, ele colocou em Satanás o livre-arbítrio. Então Satanás teve vontade. E a vontade dele, ou uma das vontades dele, foi de ser igual a Deus. E por isso nasceu ali, então, o pecado. Então a gente vê que o pecado não foi criado por Deus. Tá? O pecado, a gente não pode dizer que ele tenha sido criado, né? Porque o pecado não é uma criação, mas o pecado ele nasceu no coração de Satanás. Digo. Sem pecado não tem liberdade, né? Porque eu pensei isso no momento... Sem pecado não tem liberdade, exatamente. Porque Deus deixa Adão para olhar, pega o fruto ou não pega o fruto não, porque ele fala isso árvore não, essa árvore sim. E ele deixa a liberdade para ele, né? Exatamente. Exatamente. Você falou bem agora. Pecado sem pecado criou não a tem liberdade. Exatamente. Muitas pessoas perguntam isso. Mas então, se Deus sabia que o pecado já existia e que se Adão e Eva tivessem contato com a serpente, então eles pecariam, por que Deus, então, não, ao invés de botar o anjo com a espada de fogo para não deixar que Adão e Eva entrassem no paraíso de volta, por que não colocou o anjo com a espada de fogo, botou a espada de fogo ao redor do jardim para impedir que Satanás entrasse no jardim? Sem pecado não tem liberdade. Então, a gente já falou sobre isso no culto de doutrina há muito tempo atrás. Enquanto muitas pessoas se preocupam ou se questionam sobre a hereditariedade do pecado, elas se esquecem que, junto com a hereditariedade do pecado, se manifesta
O amor de Deus. Ah, eu herdei o pecado, mas eu não tenho culpa disso. Por que eu herdei o pecado? Que bom que você herdou o pecado. Porque você herdou o pecado, você também herdou a graça de Deus. Você também herdou a misericórdia de Deus. Você também herdou a bondade de Deus. Só que é natural do ser humano olhar só para as coisas ruins. Ninguém olha para as coisas boas. A gente só olha para o lado ruim da coisa. A gente só olha para o copo meio cheio e meio vazio. A gente só olha para o copo meio vazio, mas ninguém olha para o copo meio cheio. A gente só quer arranjar um culpado para o pecado. Ah, eu pequei por causa de Satanás. Eu pequei por causa de Adão. Mas por causa de Adão a gente tem Jesus Cristo também. Por causa de Adão a gente tem a redenção. Por quê? Porque quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 3, vamos voltar para Gênesis capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 21. Todo o capítulo 3, né? Mas no versículo 21 diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, Deus chega, pergunta para Eva, Eva aponta o dedo para Adão, Adão aponta... Deus chega, pergunta para Adão, aí Adão aponta o dedo para Eva, aí Eva aponta o dedo para a serpente. Aí Deus chama os três e fala assim, olha, serpente, tua consequência é essa, Eva, a tua é essa, Adão, teu castigo é esse. Tudo bem? Estamos quites? Entenderam? Ah, entendemos. Lógico que não foi assim, estou, né, parafraseando. Entendemos, Deus, tá bom. Vocês estão nus, né? Vocês estão em pecado. Tá, não que está nu, né? Muito crente acha que ficar nu é estar em pecado. Eu já ouvi falar de pessoas que têm medo de Jesus voltar enquanto elas estiverem tomando banho, porque elas estão nuas e aí, né, não vão... Nudez e pecado, assim, a Bíblia, ela usa a nudez como uma figura do pecado, tá? Ou de estar em pecado, mas não que estar nu, é claro que depende do que você está fazendo enquanto nu, né? Nesse caso, eles estavam nus, mas eles estavam se escondendo de Deus. Então, Deus ele chama, dá a consequência do pecado, e aí, no versículo 22, no versículo 23, diz, o Senhor Deus, pois os lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que foram tomados. Deus vai dar a consequência e expulsa eles do jardim. Só que o interessante, que muitas das vezes a gente passa despercebido, é que ao mesmo tempo em que Deus dá a consequência do pecado deles, dá o castigo do pecado deles, e expulsa eles do jardim, Deus ele sacrifica um animal para cobrir o pecado deles. E aonde eu quero chegar com isso? Deus, ele sempre castiga, mas ao mesmo tempo que ele castiga, ele mostra o certo. Ele mostra outro caminho, até o juízo final. Ou até nós morrermos, o que aconteceu primeiro. Então veja que ao longo da história da Bíblia, Deus ele castiga? Sim, Deus ele castiga. Mas que absurdo! Deus castiga, mas Deus não pode... Mas por que Deus não pode castigar? Deus não é o Pai? Deus castiga. Só que ao mesmo tempo em que Deus castiga, ele não somente castiga o erro, mas ele aponta o erro e ele aponta o correto. Coisa que muitas vezes nós não fazemos. Muitas das vezes nós castigamos, mas a gente só castiga e larga de mão. Como pai, muitas das vezes, os meus filhos, eu castigo. Ó, tá errado, o senhor vai ficar de castigo. Mas eu não disse o que estava errado e o que ele precisa fazer, o que a minha filha precisa fazer para fazer o certo. Deus não. Deus ele mostra o erro, ele castiga o erro, porque ele é justo, ele tem que castigar o erro. Não castigar não significa manifestação de amor. Nós temos a tendência de achar que se me castigou é porque é mal. Não. Às vezes me castigar é justamente porque ele é bom, justamente porque ele é justo, justamente porque ele é bondoso. Então Deus ele castiga, mas ele não só castiga, ele mostra o erro e também mostra o certo. Porque somente castigar e mostrar o erro também não significa muita coisa. Olha, você está de castigo. Mas por que eu estou de castigo? Porque você fez isso de errado. Não adiantou muita coisa. Eu preciso saber qual é o certo para eu não fazer o errado de novo. Deus ele faz as três coisas. Ao longo da história da Bíblia, nós vemos isso acontecendo diversas vezes. Deus ele castiga, ele mostra o que aconteceu de errado, mas ele diz qual é o certo. Ele diz o que nós precisamos fazer. Só que a gente só olha para o castigo muitas das vezes. Ao invés de a gente olhar para o certo, a gente só olha para o castigo. A gente só olha para o errado. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos avançar? E aí, então, no capítulo 3, nós temos essa consequência do pecado. Só que quando a gente vai lá para Romanos capítulo 5, versículo 12,
Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo vai nos dizer: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, por um homem, Adão, e aí, claro, figura narrativa, né? Na verdade foi por Eva, não foi por Adão, porque quem pecou primeiro foi Eva. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, e pelo pecado a morte, assim, porque depois que eles pecaram, eles passaram a morrer, porque o homem foi criado para não morrer. Tem 2 pontos nessa afirmação. Você tem um ponto de vista físico, de fato, o homem não foi criado para morrer fisicamente, tá? Ah, mas se o homem não morresse fisicamente, se Eva e Adão tivessem pecado, como que ia viver tanta gente no mundo? Não sei, eu sei que ia ter espaço para todo mundo no mundo. Podia ser menos gente. Hã? Podia ser menos gente. Não sei. Ser criado. Não sei como é que ia ser, mas ia ter espaço para todo mundo, ia ter comida para todo mundo, não precisa se preocupar com isso. Mas porque o homem pecou e pelo pecado entrou a morte, e aí nós temos de novo, nós temos dois lados, tá? Nós temos o lado físico, o homem de fato não foi criado para morrer fisicamente, e porque pecou passou a morrer fisicamente, mas o homem também não foi criado para morrer espiritualmente. E o que é a morte espiritual? Separação de Deus. Separação de Deus. O homem não foi criado para viver sem Deus, ele foi criado para viver eternamente com Deus. Mas porque ele pecou, agora ele está condenado à morte espiritual, a viver sem Deus. Ah, Diego, como que você me prova que o homem foi criado para viver com Deus? O próprio Deus todos os dias indo no jardim visitar o homem. Se o homem tivesse sido criado para viver sem Deus, Deus tinha criado o homem, colocado no jardim e acabou a história, parte para outra. Mas não, todos os dias Deus visitava o homem, conversava com o homem, tinha um relacionamento com o homem. Então o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 12, que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, tanto física quanto espiritual, assim também a morte, tanto física quanto espiritual, passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Então todos nós, quando nascemos, nós nascemos condenados a uma morte física, não é assim que a gente aprende na escola? Todo ser humano, todo ser, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Seja uma criança, seja uma vaca ou seja uma planta, certo? Não é assim Pode que a até gente aprende? botar o reproduz, não? Tem gente que não reproduz, né? Mas com a capacidade, tecnicamente, né, foi criado para isso, certo? Mas ele morre. Então todos nós, passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós nascemos destinados a morrer fisicamente e destinados a morrer espiritualmente. Isso significa que todos nós, quando nascemos, estamos destinados a passar a eternidade sem Deus e a morrer fisicamente. Isso nos mostra, mais uma vez, que o caminho da salvação não é um caminho de ida, é um caminho de volta. Ninguém segue o caminho da salvação para ir encontrar com Deus. Nós seguimos o caminho da salvação para voltar a ter comunhão com Deus. Isso muda a perspectiva das coisas. Por que que muda? Porque uma coisa é você fazer uma viagem para ir conhecer A algo. volta é melhor. Hã? A volta é melhor. Ó. Outra coisa é você fazer uma viagem para voltar a ter algo que você tinha. Quer ver um exemplo prático? Se você sair de férias agora e você falar assim, Diego, eu vou sair de férias, eu vou passar férias em Madagascar, uma ilha no sudeste da África. Linda, maravilhosa. Você vai estar empolgado. Você vai estar empolgado, você fala, caramba, eu vou conhecer Madagascar, e eu vi um filme, e lá é legal, e praia e tal, não sei o que, papapá, e super empolgado. Só que aí depois que você passar 10 dias em Madagascar, você vai falar assim, tô voltando para Berlim. E poxa, acabou as férias? Não, eu quero a minha cama. Você veio para a Alemanha, ou né, quem saiu do seu país e veio para a Alemanha, seja lá de qual país você veio. Quando você volta para o seu país, claro, existem situações, mas de maneira geral, você está voltando para o seu lugar de origem, para sua família,
para a cidade que você nasceu, para a casa em que você foi criado, e por aí vai. O caminho de volta é diferente do caminho de ida. O caminho de ida é cheio de incertezas. Poxa, eu vou para Madagascar, mas como que é lá? Será que ela tem internet? Será que ela tem mosquito? Será que ela faz muito calor? Pouco calor? Muito sol? Pouco sol? E a comida? Será que a comida é boa? Será que a comida é ruim? É muito peixe? Será que tem carne de boi? Será que tem frango? Será que tem porco? Será que tem doce? Como que é lá? E quando eu chegar no aeroporto, eu faço o quê? Eu pego um carro, eu pego um ônibus, eu pego um trem? Será que ela tem trem, metrô? Eu não sei. O caminho de ida, ele é um caminho bom, muitas das vezes, é um caminho animador, mas é um caminho cheio de incertezas. Você está indo, você não sabe como é que é. E o caminho de volta? Tudo que o caminho de volta mais tem é certeza. Você sabe como é, você sabe se é bom ou ruim, você sabe se vale ou se não vale. Quando você planeja uma viagem de volta para o seu país, eu tenho certeza que assim, poxa, será que vale? Pelo menos eu penso assim, poxa, será que vale eu pagar esse tanto de dinheiro numa passagem de volta para o Brasil? Porque com esse valor eu posso ir para outros lugares. Você sabe, você conhece. O caminho de volta é diferente do caminho de ida. O caminho da salvação, ele não é um caminho de ida, ele é um caminho de volta. Mas Fala. eu acho que é os dois, porque eu me lembro quando eu... Não é os dois. Momento. Não é porque, olha só, não pode ser os dois. O caminho da salvação não pode ser um caminho de ida. Porque se ele fosse um caminho de ida, significa você ir ter algo que você nunca teve. Mas aí eu nunca tive a Deus, eu nunca tive contato com Jesus, eu nunca orei, eu nunca fui... Mas você está falando de você especial. Sim, não, mas, Você não, mas, especificamente. não, mas cada cristão tem essa experiência. Então, quando se mas o converte. seu espírito sabe que é um caminho de volta. Não, é um O caminho seu de corpo e volta, a sua mas alma é um pode caminho... achar que é um caminho de ida. Mas o seu espírito sabe que é um caminho de volta. Sim, mas a passar... A jornada, cada um tem uma jornada. A minha jornada não é igual à sua jornada. Sim, mas então... viemos no mesmo lugar. Exatamente. Mas todos nós viemos do mesmo lugar. O seu corpo e a sua alma podem entender que é um caminho de ida. Então a sua alma fala assim, o caminho da salvação é um caminho de ida, é um caminho de incertezas. Por quê? Não, da certeza da salvação, mas como vai ser até lá é outra então, história. o caminho vai ser um caminho de incertezas. A certeza de onde eu vou chegar, mas um caminho de incertezas. Como eu vou chegar lá? Por quê? Porque a sua E alma pensa quando? assim, poxa, não estou falando que a sua alma especificamente, tá? Mas a alma do ser humano, ela pensa assim, poxa, mas como que vai ser esse caminho? Mas aí eu vou entrar para a igreja, mas aí eu não posso mais fazer isso? Mas eu vou entrar para a igreja, mas e a minha família? Mas eu vou entrar para a igreja. Mas a Bíblia fala sobre o caminho, ele relata. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Exatamente. Então ele não vai contar como vai acontecer, mas o que vai acontecer você sabe. Você vai ter aflição. Você já e sabe. pra você ter E aí a juízo. sua alma pode ter esse sentimento. Mas o seu espírito, quando você está no caminho, ele não tem essa incerteza. O seu espírito sabe o que vai acontecer. O seu espírito fala assim, não, estou passando aflição, mas tenho de bom ânimo. O seu espírito sabe que ele está voltando a ter comunhão com Deus. Algo que é natural dele. Porque o nosso espírito é o que faz a nossa comunicação com Deus. Não foi assim que a Bíblia nos mostra? Corpo, alma e espírito. Nosso corpo ele é a expressão dos nossos sentimentos. A nossa alma é a origem dos nossos sentimentos. E o nosso espírito é o que se relaciona com Deus. Paulo ele fala bastante sobre isso. Sobre essa briga entre o espírito e a carne. E a carne a gente pode interpretar como alma, como corpo. Certo? Então, a salvação é um caminho de volta à comunhão com Deus. E o nosso espírito testifica isso. A alma pode não testificar, mas o espírito testifica isso. Se a gente colocar em termos bíblicos, para o espírito é um caminho de volta. Para a carne é um caminho de ida. Obrigado, chegamos no ponto. Mas aí, a gente fecha com o que interessa? A carne ou o espírito? Não, mas o que eu quero, desculpa, o que eu quero isso é um pouquinho, desculpa. Às vezes a gente tem essa tendência de romantizar. Quantas vezes eu lembro, o pessoal chama, vai à frente, vai orar, a partir de agora, tua vida vai ser uma maravilha. Não vai, não vai. Não vai. Esse é um evangelho falso, que infelizmente muitas pessoas sofrem por causa disso. Mas é essa coisa assim, claro que vale a pena, mas cada um tem a sua caminhada que vale a pena, tanto é que você não... Como eu acho bonito a Jesus quando fala, é como o semeador que saiu jogando. Vai ter espinho, vai ter pedra, mas você tem que ter raiz
funda. Foi o que a Rafaela, né? Isso. Foi o que a Rafaela falou. Bom, seguindo adiante. Já entendemos sobre a origem do pecado e por que nós entendemos, baseado na Bíblia, que nós herdamos a natureza pecaminosa. E aí a gente chega na heresia que nós aprendemos na aula de hoje, que é o pelagianismo. Por que pelagianismo? Porque teve origem em Pelágio, um monge do século IV. E o que esse monge ele apresentou? Qual é a ideia por trás do pelagianismo? A ideia é de que não existe hereditariedade do pecado. A ideia naquele momento, que isso acontece até hoje, é de que o ser humano, ele não nasce em pecado. Ele passa a ter pecado a partir do momento que ele comete o primeiro pecado. Então, assim como Adão e Eva, que não foram criados com a natureza pecaminosa, mas que adquiriram uma natureza pecaminosa a partir do momento em que eles cometeram o primeiro pecado, nós, que vivemos no tempo presente, nós também não temos uma natureza pecaminosa quando nascemos. Então, uma criança de 1 ano, um embrião, um feto, na barriga da mãe, ela não tem uma natureza pecaminosa. Ela vai adquirir uma natureza pecaminosa a partir do momento... Pode entrar, fica à vontade. Ela vai adquirir uma natureza pecaminosa a partir do momento em que ela comete o primeiro pecado. Isso é uma heresia. A Bíblia não fala sobre isso. A gente acabou de ver vários versículos, e tem muito mais, que nos mostram que não. Nós já nascemos em pecado. Com a entrada do pecado no mundo, todo o gênero humano foi corrompido. E já nasce em pecado. Tá? O interessante é que lá no início dessa falsa doutrina, lá no século IV, isso inicialmente não foi tratado como uma heresia, como uma falsa doutrina. Isso foi inicialmente tratado como um assunto ético, uma discussão ética e não teológica. Diego, por que você está compartilhando isso conosco? Que relevância isso tem? O fato de algo surgir como uma discussão ética e não como uma discussão teológica. Porque a igreja hoje está cheia de assuntos, tecnicamente, éticos, que são tratados como éticos, mas no fim das contas, são teológicos. Você quer ver um exemplo? Missão integral da igreja. Muitos crentes acham que é um assunto ético. Mas não é ético, é teológico. A missão da igreja não é trazer justiça social. Qual é a missão da igreja? Ninguém sabe a missão da igreja? Levar o evangelho. Trazer o evangelho de... A missão da igreja é ide e pregar o evangelho a toda criatura. A missão da igreja não é faça justiça social. A missão integral, ela prega, ela ensina que a missão da igreja é também trazer justiça social. A missão da igreja não é essa. A missão da igreja é pregar o evangelho. Através da pregação do evangelho, em alguns momentos, vai existir justiça social. Em vários outros momentos, não vai ter justiça social. Porque o mundo jaz no maligno. Se tivesse justiça social, o mundo não jazia no maligno. Então, nós vemos uma discussão ética, moral, que traz uma falsa doutrina. Que desvia o foco da igreja. Porque se antes o foco da igreja, ou se biblicamente o foco da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, agora é pregar o evangelho a toda criatura e trazer a justiça social. Você divide. Se você divide, se antes você tinha 100% de foco em fazer uma coisa e agora você tem 50 numa e 50 na outra, é natural que pregar o evangelho perca a sua eficácia. Você gasta menos tempo. Se antes eu gastava 100 para pregar o evangelho, agora eu gasto 50 para pregar o evangelho e 50 para fazer justiça social. Ué, mas aqui era 100 e ficou 50 para pregar o evangelho. Então você diminui. E aí o que era importante passa a não ser tão importante assim. Então cuidado com isso. Uma outra heresia, uma outra falsa doutrina que tem se apresentado como um discurso ético, mas que no fundo é teológico. A atualização da Bíblia. Há alguns anos atrás, um pastor batista brasileiro, ele
ele apresentou a ideia, foi combatido e apresentou um papel, ele escreveu um artigo defendendo a atualização da Bíblia. E aí muitas pessoas entenderam isso, ou encararam isso como um discurso ético, como um discurso moral, como uma coisa que realmente temos que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. Mas se nós entendermos que a Bíblia precisa de atualização, significa que Deus não é soberano. Como que algo que Deus escreveu precisa de atualização? Não faz sentido. Começou com um discurso ético. Então os livros também não. Hã? Os livros sem ser a Bíblia também não. Também não o quê? Não é ético. Não faz parte do que você está falando. Tipo, não é bom que se faça então. Livros seculares, que você diz? O que mais tem é livro secular. Então, mas eles podem precisar de atualização. Isso aqui é uma revista secular. Isso é uma revista secular. Então não é Então, certo. essa revista, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o currículo de adulto, não sei, mas o currículo infantil, ele tem um período fixo de 2 anos. Ou seja, o que as crianças estão estudando hoje, a revista desse trimestre, terceiro trimestre de 2025, vai ser o mesmo assunto no terceiro trimestre de 2027. O assunto é o mesmo, mas o conteúdo é diferente. Por quê? Porque o conteúdo é atualizado. Por que ele é atualizado? Porque ele foi escrito por homens. Um livro que foi editado em 1990, é natural que ele passe por atualizações, revisões, edições, certo? Mas o texto sagrado não precisa de atualização. Tá, então... E quando eu falo atualização, eu falo em relação ao seu conteúdo. Você concorda que uma revista e um livro também não deveria ter? Não, deve ter. A revista, no ponto de vista humano, deve ter atualização. Não, porque aí você está atualizando uma parte da Bíblia. Não, mas a revista explica a Bíblia, não a Bíblia explica a revista. A revista pode precisar de atualização. A revista é comentário humano. É um comentário humano sobre o mas texto é uma bíblico. coisa que você estuda, é igual tipo um dicionário. Então, mas eu estudo a revista, a forma de estudar a revista deveria ser essa, né? Então aqui, por exemplo, sei lá, tópico 2, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem, blá, 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 blá. Aí vem conteúdo doutrinário. Aí ele vai falar e depois ele vai dar um versículo bíblico. Aí eu vou para a Bíblia e falo, vem cá, deixa eu ver se o que a Bíblia diz é a mesma coisa que ele diz. Porque aqui ele diz, por exemplo, que o pelagianismo é uma heresia, né? E que essa heresia, ela fala sobre a pecaminosidade do gênero humano. Bom, então deixa eu ver o que a Bíblia diz sobre a pecaminosidade do gênero humano. Aí eu estudo a Bíblia. Se a Bíblia disser que o comentarista, que se não me engano é o Ezequias Soares, se a Bíblia disser o que o Ezequias Soares disse, então a revista está boa. Se a Bíblia disser algo diferente do que o Ezequias Soares disse, então rasga essa folha e para mim ela não precisa mais. Ela precisa ser atualizada, ela precisa ser mudada. A revista, não a Bíblia. O que esse pastor Batista defendeu é que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, mas eu entendo. Eu sei que a Bíblia não deve ser atualizada, mas se você usa um extra, também não deveria usar. É só isso. Então, mas é que o extra não foi escrito por Deus, né? O extra é só uma ferramenta. É só uma ferramenta. Na verdade, Ah, mas né? também... Então a gente deveria usar só a Bíblia. Mas a gente deve usar só a Bíblia como regra de fé e prática. Sim, mas a gente... Mas não é errado, para eu entender a Bíblia, eu usar outros recursos, desde que esses outros recursos não contradigam a Bíblia. Por exemplo, existem comentários bíblicos muito famosos de autores de que 80% dele é muito bom, 20% é duvidoso. Mas os 20% dele não estragam ou não comprometem os 80%. Então, por exemplo, tem comentaristas, e aí, obviamente, não vou citar nomes, mas tem comentaristas que eles são muito bons numa área. Ah, escatologia, aquela pessoa é muito boa. Mas soteriologia, que é a doutrina da salvação, deixa um pouco a desejar. Mas, por exemplo, dons espirituais, batismo do Espírito Santo, já é outra pessoa. Mas isso não significa que todas aquelas pessoas, por exemplo, tem teólogos muito, muito bons na igreja presbiteriana. Falando agora de denominações, nós somos assembleanos. Existem teólogos muito bons presbiterianos.
Mas se eu pegar um teólogo presbiteriano para tentar entender a doutrina do batismo com o Espírito Santo, não vai dar certo. Porque ele é presbiteriano, ele não crê no batismo com o Espírito Santo como eu creio. Então eu preciso procurar um teólogo assembleano. Mas isso não significa que o assembleano e o presbiteriano estão errados e precisam de autorização. Entende? Usar uma ferramenta para entender a Bíblia não é errado. Errado é quando a ferramenta, é quando eu acredito mais na ferramenta do que na Bíblia. Aí é errado. Errado é quando eu digo assim, não, é isso, isso e isso, porque o fulano de tal, no livro tal, disse isso. Como os adventistas fazem, por exemplo. Os adventistas, eles pegam os escritos da Ellen White e colocam no mesmo patamar da Bíblia. Isso é errado. Então eu falo assim, não, é assim porque o pastor Ivanor de Toledo, ele escreveu no livro assim, tal, e ele escreveu isso, isso e isso. Não, é assim porque a Bíblia disse que é assim. Se o pastor Ivanor de Toledo escreveu um livro que diz a mesma coisa, ok, palmas para ele. Agora, se ele escreveu um livro que diz algo diferente, então o livro dele vai embora. O livro dele precisa de autorização. Ficou melhor? É que uma obra humana, ela pode ser sempre aprimorada. A Bíblia, ela não tem como ser aprimorada. Eu vou dar um exemplo mais prático. Não sei há quantos anos o Diego dá aula de escola dominical. Hoje, ele dá a aula dele numa qualidade. Exatamente. Se ele der uma aula que 10 anos, Vai ser diferente. inevitavelmente, a qualidade da aula dele vai melhorar, porque ele vai ter uma experiência de 10 piorar anos. também. Ou pode piorar também. Pode Pode ser piorar. que já segue tudo, não precisa Exatamente. estudar. Sim, mas assim, Exatamente. levando pela área de experiência, ele vai ter 10 anos a mais de experiência no currículo dele de um professor de escola dominical. Então, ele vai melhorar os termos, ele vai melhorar natural. os exemplos, é algo natural. Da mesma maneira, uma obra humana, uma revista como essa, ela é inspirada na Bíblia. A gente estuda a palavra através Mas dela. qual a diferença? Assim, Ela vai melhorar, Eu sim. entendi. Ele explicou da igreja presbiteriana. É totalmente diferente. Mas, então, essa daqui também seria diferente, entende? A gente não deveria usar nenhuma, deveria usar só a Bíblia. Só isso que eu estou dizendo. É que ela pode Então, ser aprimorada. mas é que usar só a Bíblia, Né? eu entendo que você defende Assim, a ideia de que entende. a gente deveria usar só a Bíblia para estudar a Bíblia. Sim, entendo isso sem sombra de dúvidas. Você conseguiria? Se eu tenho o Espírito Santo, o Espírito Santo não faz abrir a mente da gente para a gente entender? Então, faz, mas a Bíblia também nos diz... Não, o apóstolo eu não Paulo também nos diz. entenderia. Então, mas o apóstolo Paulo também nos diz que Deus deu mestres e doutores para nos ensinar. O etíope lá, quando o Felipe apareceu, já tinha o Espírito Já Santo. tinha o Espírito Santo. E aí Felipe falou assim, entende tu que lês? Ele falou, mas como que eu vou entender se ninguém me explica? Se ninguém me explica. Então, ao mesmo tempo, Mas a gente não vive no tempo do Espírito Santo? vive, mas ao mesmo tempo que nós vivemos no tempo do Espírito Santo, para algumas pessoas, o Espírito Santo dá diretamente. Para outras pessoas, o Espírito Santo usa pessoas que ele deu diretamente para ensinar essas pessoas. Se fosse assim, por que a gente está aqui na igreja? Ouvindo a pregação? É como o Paulo também fala, ele fala que Deus deu para cada um certos dons, mas nem todos são profetas, nem Exatamente. todos são doutores, nem todos falam línguas. Eu acho que a gente está misturando, são coisas diferentes. Uma é talvez a crítica, desculpa-me, talvez a crítica nesse de só ficar numa revista, porque o problema é que muitas vezes a gente estuda um capítulo inteiro, a gente pula para lá, pula para cá, pula para lá, pula para cá, no final você nem sabe onde está. Não é como a gente estudar completamente, claro que a gente ouve vários comentários, mas a tendência é um pouco, às vezes a gente fica mais perdido do que orientado. Entendi. Porque você pula para lá e para cá, para lá, para cá, o tema, às vezes muda-se tanta coisa para chegar num tema, Entendi. que aí às vezes eu fico assim, E o propósito da revista também é levantar um assunto extraído da Bíblia. Exatamente. Isso que eu vou falar agora. Então, o propósito da revista é tipo assim, vamos falar de amor. Aí a revista fala assim, olha o que a Bíblia diz sobre amor. Aí, porque às vezes a gente lê, a gente nunca se atenta sobre o amor. A ideia da revista não é dizer o que você... Não é te falar... A ideia da revista é te guiar. A ideia, por exemplo, vamos estudar a Bíblia? Vamos. Mas vamos estudar... É igual matemática. Vamos aprender matemática? Vamos. Mas vai começar por onde? Vamos começar com trigonometria. Mas para eu saber trigonometria, eu tenho que ter aprendido álgebra. Então vamos começar com álgebra.
Mas vamos começar então com funções? Não, mas para eu saber função, eu tenho que aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então a ideia da revista é servir como um guia para estudar a Bíblia. Olha, esse trimestre nós vamos estudar sobre falsas doutrinas. Como que a gente estuda sobre falsas doutrinas? Olha, existem essas todas doutrinas. Vamos pegar uma de cada vez? Olha, essa doutrina diz isso. Só que a Bíblia fala outra coisa. Essa doutrina diz isso dessa forma, a Bíblia combate essa doutrina, você pode usar a Bíblia para combater essa doutrina quando você usa esse versículo. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima doutrina, entendeu? A revista é um guia, ela não é a fonte da verdade. A fonte da verdade sempre vai ser a Bíblia. A revista é apenas um guia para te mostrar ou te indicar aonde você pode encontrar aquelas respostas dentro da Bíblia. Mas em nenhum momento o objetivo da revista, ou de um comentário, ou de um dicionário bíblico, ou de qualquer outra literatura auxiliar, em nenhum momento o objetivo dela é afirmar a Bíblia, substituir a Bíblia, exatamente. Mas sim ajudar o leitor ou o estudante da Bíblia a se guiar na Bíblia. Entende? Vamos só cortar para a gente avançar, porque já são 11h30 e tem mais um tópico para falar. Então, cuidado com as heresias que se apresentam como discussões éticas. E aí a igreja acaba aceitando isso porque acha que isso é ético e não teológico. Então a gente falou da missão integral, ou a teologia da libertação. A gente falou da atualização da Bíblia. O que nos últimos anos começou como a homoheresia. O que é a homoheresia? Se não me engano, há 2, 3 anos atrás, teve uma grande discussão porque o Papa, não esse atual, o Papa Francisco, ele... Na verdade, agora eu não sei se foi ele quem fez, eu acho que foi ele quem fez. Ele abençoou, ou ele indicou que a Igreja Católica deve abençoar o casamento homossexual. E aí isso foi um motivo de discussão. E aí isso foi conhecido, foi desenvolvido como a homoheresia, ou seja, é o falso ensinamento de que a igreja, como instituição, ela deve abençoar o casamento homossexual, porque no fim das contas é um casamento de duas pessoas que se amam. A igreja não pode fazer isso. Homossexualismo é pecado. O que a igreja tem que separar é o pecado do pecador. Deus, ele condena o pecado, mas ele ama o pecador. Só que a igreja hoje, as heresias que existem dentro da igreja, é que a igreja tem que amar tanto o pecado quanto o pecador. Não. Tem que saber separar as coisas. A prática do pecado é condenada na Bíblia, explicitamente. Então não faz sentido uma igreja abençoar um casamento homossexual. Ah, mas isso é uma discriminação, porque a igreja está sendo homofóbica. Não, a igreja não está sendo homofóbica. Porque a igreja também não pode abençoar o casamento de duas pessoas. Vamos supor, eu sou membro da igreja, e aí eu decido casar com uma pessoa que não é cristã. E aí eu falo assim, pastor, o senhor pode abençoar o meu casamento? O pastor pode falar, mas não tem como abençoar o seu casamento. A Bíblia ela fala sobre o julgo desigual. Você está decidindo casar com uma pessoa que não é cristã. E está pedindo para eu abençoar esse casamento? Desculpa, eu não vou abençoar esse casamento. O pastor tem todo o direito de fazer isso. Porque a pessoa que decidiu casar com alguém que não é cristão está indo explicitamente contra o mandamento divino. É bíblico. A Bíblia fala em todo momento, olha, não faça isso. Ou, por exemplo, sou casado, aí me divorciei da minha esposa, porque eu decidi que quero outra. Cansei desse modelo, quero um modelo mais atualizado. Aí, encontrei um modelo atualizado. Vou casar de novo. Pastor, abençoa o meu casamento? Não. A Bíblia é contra o divórcio. Então, como que um pastor vai abençoar o casamento de uma pessoa que se divorciou? Fora dos padrões bíblicos, ou fora do que foi estipulado na Bíblia. Não tem como. Mas se ela não quis divorciar? Vamos supor que a mulher é evangélica. E aí o marido decide divorciar dela. Ele decide e ela não. Aí nesse caso, aí ela vai arrumar outra pessoa e quer casar. Biblicamente, a Bíblia não é Deus. A Bíblia. Por quê?
Porque quando as pessoas perguntam lá para Moisés, para Jesus sobre o divórcio, Jesus fala, por causa da dureza do vosso coração, Moisés deu a lei do divórcio. Então, veja bem, não é que Deus aprova o divórcio. A Bíblia dá 3 situações para o divórcio. Tá? É a morte, é traição e é abandono por causa do evangelho. Ah, mas se... Já são 11h35, a gente pode levar isso para uma outra discussão. Mas e se a Bíblia dá 3 situações para o divórcio? Ah, mas não se encontra nessas 3. A Bíblia dá 3 situações para o divórcio. Então a pessoa tem que viver solteira. A Bíblia dá 3 situações para o divórcio. Eu não posso falar mais do que isso. Ah, mas eu conheço um pastor que... A Bíblia dá 3 situações. Encaixa nessas 3 situações? Não, não encaixa. Então morrer infeliz. A Bíblia dá 3 situações. Não sou eu, é a Bíblia. Entende? Sim, eu entendo a Bíblia, mas... Voltamos àquela situação. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Temos o livre-arbítrio. Exatamente. Ah, mas eu não tive o livre... Vamos supor, a pessoa não teve o livre-arbítrio de escolher. A pessoa que Se o homem deixar a mulher por causa da fé dela, ele deixou. Não por causa da fé. Ele quis amor da pessoa. Isso, ele seguiu. Ela vai saber, a pessoa vai saber na mesma o que é certo e o que é errado, porque se ela conhece a Deus. E ela vai ter o livre-arbítrio de decidir o que ela vai fazer da vida dela. Aí ela não pode casar. Mas ela não pode decidir porque o pastor disse assim ou disse assim. Ela tem que decidir o que Deus, pelo que Deus nos ensinou. O que é certo e o que é errado. E nos dá esse poder de decidir. Eu cheguei tarde, mas acompanhei um bocadinho o assunto. Eu li uma vez na Bíblia que mesmo os dois estarem vivos quando se divorciaram, se o homem casa com outra mulher e a mulher casa com outro homem, os dois estão a cometer adultério um para o outro porque os dois já ficam contraídos. Biblicamente, sim. Biblicamente, sim. Só para a gente encerrar o assunto do adultério e passar para o próximo. Primeiro ponto. Tem o que Deus diz e o que a Bíblia diz. Qual é a diferença? Deus diz, juntará o homem com a mulher e serão uma só carne, até que a morte os separe. Isso é o que Deus diz. Por causa da dureza do coração do homem, a Bíblia diz, e aí obviamente, né, Deus também diz, mas por causa da dureza do coração, abre-se um precedente em 3 situações. Morte do cônjuge, traição e abandono por causa do evangelho. Qualquer coisa fora disso, não é o que a Bíblia diz. Tá? Conheço um caso, não é o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia diz sobre o divórcio. A gente pode discutir isso numa outra situação, eu só preciso correr porque já avançou para 8h40. 11h40. Para nós encerrarmos, então nós falamos sobre, né, a missão integral, teologia da libertação, a atualização da Bíblia, homoheresia e tantas outras. E qual é o objetivo aqui? Nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque muitas das heresias que entram dentro da igreja, assim como o pelagianismo, começa com uma discussão ética. Começa com uma discussão que, a princípio, não tem nada a ver com a igreja. Que, a princípio, não tem nada a ver comigo. Mas, como começa com uma discussão ética, vira um problema teológico. Vira um falso ensinamento. Que, ao longo dos anos, vai distanciar as pessoas do caminho de volta à salvação. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. É por isso que nós precisamos conhecer o certo. E por certo eu digo, o que a Bíblia diz. Porque se eu conhecer o que a Bíblia diz, sempre que me apresentarem algo, ainda que travestido de um dilema ético, de um dilema moral, mas que não seja o que a Bíblia diz, eu vou estar resguardado e falar, não, peraí, isso pode ser ético, isso pode ser moral, isso pode ser um problema da sociedade alemã, mas a Bíblia diz ao contrário. Isso pode ser um problema da sociedade brasileira, mas a Bíblia diz ao contrário. Por isso nós precisamos conhecer as heresias. Por isso nós precisamos conhecer a doutrina verdadeira. Por isso nós precisamos conhecer a Bíblia. Para não nos deixarmos sermos enganados por coisas que, muitas das vezes, não parece que são, mas são. Não parece que estão nos levando para longe de Deus, mas estão nos levando para longe de Deus. Amém?